Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Neste Chester News eu quero abordar sobre um conceito, sobre eternidade e infinito, do ponto de vista filosófico, moral, simbólico, de algumas religiões, da teologia, espiritualidade, porque há uma certa confusão. É que o termo é usado de várias formas, então assim, em diversas áreas, na filosofia, na moral. Por exemplo, a gente fala que o amor entre nós é eterno, por exemplo, de forma simbólica, como se durasse para sempre, né? A gente tem a questão da eternidade de Deus, que Deus é eterno. A gente fala sobre a nossa alma, que é infinita, a diferença entre eternidade e infinito, na questão de Deus, da teologia, de várias religiões. Bom, eu vou começar pela questão teológica, Várias religiões dizem que Deus é eterno, que é o único ser eterno, ou seja, ele não foi criado e nunca vai deixar de existir, Existe uma pequena diferença entre eternidade e infinito, que eu vou tentar explicar. Eu posso estar errado, mas todo mundo, tem suas limitações. A gente conhece, todo mundo tem vários tipos de conhecimento, Então cada pessoa entende de uma forma, isso é normal. Se você não concordar, tudo bem, você é livre para discordar da minha opinião. Mas, por exemplo, várias religiões, judaísmo, cristianismo, islamismo, diz que Deus é eterno. Ou seja, ele não foi criado por ninguém e nunca vai poder ser destruído. Então Deus, ele é eterno. Já nós, seres do universo, seres filhos de Deus, nós somos infinitos, o que é diferente. Por quê? Nós, as almas, foram criadas por Deus. O momento exato, a gente não sabe tecnicamente quando isso acontece, se Deus criou todas as almas do universo ao mesmo tempo, ou se ele continua criando. Isso a gente é um mistério, não dá para saber, ou talvez algumas linhas saibam, enfim. A gente é infinito. Por quê? A eternidade de Deus é diferente de nosso infinito. Por quê? Porque a gente é infinito da criação para frente. Mas eu vou explicar que tem uma exceção também. Então, por exemplo, Deus ele é eterno e a gente é infinito. Porque Deus ele sempre existiu, nunca foi criado e nada no universo pode destruir Deus. Então ele é realmente o único ser do universo realmente eterno, a gente fala às vezes de feitos, conquistas grandiosas, como por exemplo os espartanos, com Diógenes, tem aquele filme 300, eles fizeram um feito eterno, vamos dizer assim, que fica para a história. A gente usa como uma coisa simbólica. O que eu estou querendo dizer aqui é no termo teológico, que Deus ele é eterno no sentido que não foi criado e nunca vai deixar de existir. Já a nossa alma, para quem acredita nas religiões, no espiritismo, judaísmo, cristianismo, islamismo, Deus de Abraão, várias ramificações, diz que a nossa alma é eterna, mas ela tem uma condição. Então, por exemplo, algumas religiões cristãs do Deus de Abraão, do Deus único, diz que a nossa alma pode sofrer uma segunda morte. A gente tem a morte do nosso corpo aqui biológico, para quem acredita que a gente tem um espírito, uma alma, infinito dentro da gente. Algumas religiões cristãs acham que a gente vive uma vez só. Algumas linhas judaicas também acham que a gente tem só uma vida, no máximo uma reencarnação só. Já a linha espírita diz que a gente tem uma vida eterna em sucessivas reencarnações. Algumas linhas indianas dizem que a gente pode reencarnar, se a gente subir de nível, a gente pode virar um anjo, ou pode não precisar mais reencarnar, ou pode até encarnar em seres, em animais, caso a gente desça espiritualmente. Tem várias linhas. Enfim, não estou aqui discutindo qual é a certa e qual é a errada. Estou falando as várias visões que existem. Então, assim, a nossa alma infinita, ela é infinita da criação para frente. Então, a eternidade de Deus é diferente da nossa alma infinita. Para quem acredita, é lógico, nas religiões e nas respostas que elas dão, Então, todas as religiões, na verdade, são um mistério, uma questão de fé,
de cada um, aceitar ou não no seu coração. Por exemplo, Deus, né, no Moisés, na lei de Moisés, no Antigo Testamento, fala que Deus, a gente tem que amar Deus acima de todas as coisas. Mas o mandamento inteiro fala, Deus tem que amar Deus de toda a sua alma e todo o seu coração. Ou seja, não é um mandamento assim, nossa, eu sou obrigado a amar Deus. Na verdade, fala de toda a sua alma e seu coração. Ou seja, Deus é o nosso Pai, porque Ele nos criou, né? Ele criou a nossa alma. Então, da mesma forma que o pai e a mãe têm um carinho, nossa, você leva à existência, né, biológica, um ser, aquele amor que o pai e a mãe têm pelo filho é o mesmo amor que Deus tem por nós, os seres que Ele criou no universo. Então Deus, Ele vê a gente como filhos mesmo. Só que Ele é eterno, a gente é criado, a gente é infinito daquele ponto para frente. Mas nós não somos infinitos em algumas linhas religiosas cristãs, por exemplo, como a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, no livro de Mórmon está escrito que nós podemos sofrer a segunda morte. Ou seja, como que é? Aqueles que praticam o mal, eles têm a pena da segunda morte. Então, assim, Jesus, ele diz, né, para quem é cristão, em várias linhas cristãs, que nós somos eternos. A principal mensagem de Jesus é o seguinte: nós somos eternos. Nós temos a promessa, quer dizer, da vida eterna, infinita, né? No caso seria infinita, porque eterno é só Deus. Então, infinito, que a gente, da criação para frente, a gente tem a possibilidade de viver a nossa espírito, a nossa alma eternamente, infinitamente, dali para frente. Mas nós podemos deixar de existir nossa alma também. Como? Praticando o mal. Então Deus, ele te dá o livre-arbítrio de seguir vivendo eternamente, se você seguir o caminho do bem. Para aqueles que não gostam de existir, de ser eterno, de ter várias vidas ou uma vida só, dependendo da linha, Deus dá o livre-arbítrio de você seguir o bem ou o mal. Só que ele fala, a gente não sabe em várias religiões exatamente, várias religiões são confusas em dizer quando é o juízo final, coletivo, ou de cada pessoa, ou do planeta. Mas enfim, Deus, ele dá a entender que ele tem uma tolerância ao mal. A alma, ela pode praticar o mal por um tempo, o espírito em uma vida ou várias vidas, dependendo da linha, se for espírita, você pode fazer o mal numa vida e ter que resgatar o mal que você fez em outra. Os indianos também têm um conceito de karma, o espiritismo um conceito semelhante. Enfim, Deus, ele dá a entender o seguinte: você tem uma promessa de vida eterna, que é a mensagem de Jesus. Mas se você praticar o mal, segundo, por exemplo, o santo dos últimos dias, você vai ter a segunda morte, que é a morte do seu espírito, da sua alma. Ou seja, para você viver eternamente, ou desculpe, infinitamente, depois da sua alma ser criada, você necessariamente tem que seguir o caminho do bem. Porque em algum momento, se você pratica o mal, Deus, na hora do juízo, ele pode eliminar os espíritos, a alma que ele criou, porque Deus, um dos atributos de Deus é o amor, é a misericórdia, mas é a justiça também. Então, ele deixa o quê? No universo, uma possibilidade. Ó, eu criei você, seu espírito. Você pode seguir o caminho do bem ou do mal. Só que ele manda vários profetas para a Terra, né? E a gente deve ter um conhecimento também, quando a gente não sei, né? A gente, quando está no mundo espiritual, também deve a gente ter o mesmo conhecimento da Terra, ou semelhante. Se você continuar praticando o mal, em algum momento o juízo final acontece e a sua alma corre o risco, segundo, por exemplo, a doutrina Igreja dos Santos dos Últimos Dias, você tem o risco da segunda morte, segundo o livro de Mórmon. Então, assim, resumindo, Deus é eterno. O universo pode acabar e Deus vai continuar existindo. Eu não sei se Deus já criou e destruiu o universo várias vezes. A gente não tem esse conhecimento, é um mistério de Deus. Mas a gente pode ser infinito e tem a promessa de viver infinitamente depois que fomos criados por Deus.
Ele nos ama como se fossem filhos, porque nós somos realmente filhos de Deus. Algumas linhas místicas judaicas da Cabala diz que Deus, para criar os seres do universo, ele se subdividiu. Ele fez um sacrifício, assim como o Senhor Jesus Cristo se sacrificou, né, pelos seus filhos, semelhante como se fosse um pai aqui na Terra, uma luz. Deus também, para criar os seres, a gente também não sabe tecnicamente, porque a nossa mente humana é limitada em alguns assuntos, né? E sempre vai ser assim. A gente tem um teto que a gente bate e não consegue. Não adianta você tentar passar, que você não vai entender. Sejam muito humildes. Dá um conselho para todo mundo que estuda teologia, espiritualidade, magia, ocultismo. A gente tem um limite de entendimento humano. Nossa mente, a lógica humana, ela não entende algumas complexidades do universo. Então, tome cuidado ao estudar filosofia, religião, teologia. E tem algumas coisas, você vai chegar, você vai bater assim, vai bater na parede mesmo. Dali você não passa, você não consegue entender. E a própria eternidade de Deus mesmo que eu estou falando. Como é a gente não consegue conceber na nossa mente Deus que é eterno, nunca foi criado e sempre vai existir, nunca pode ser destruído. Você fala, como assim? Porque no nosso mundo aqui, tudo é criado e deixa de existir em algum momento. Então, a gente tem a limitação da nossa inteligência humana mesmo. Então, assim, a diferença de eternidade e infinito é que a eternidade é só Deus. Agora, a gente é criado em algum momento, que não se sabe exatamente quando. Se Deus continua criando outras almas ou outros espíritos, a gente não sabe. Mas ele coloca leis, porque ele é justo, Deus é justo também. Ele deixa o mal, você escolheu bem o mal, e inclusive é uma opção, porque se a pessoa, Deus não seria misericordioso se ele, por exemplo, criasse um ser que tem a possibilidade de viver infinitamente dali para frente e obrigar o ser a viver eternamente. Então, quem não gosta de viver, quem não gosta da própria alma, quem não gosta do universo, quem não gosta da existência, ele tem o quê? O direito de praticar o mal e uma hora deixar de existir. É como se fosse vamos dizer assim, com todo respeito, um suicídio espiritual. Você sai praticando o mal, uma hora sua alma deixa de existir em algum momento, algum juízo final, que eu não sei exatamente, várias religiões falam em momentos diferentes, mas em resumo é isso. A eternidade ela é diferente do infinito, da nossa infinito, porque a gente é infinito da criação para frente. Só que nós não somos eternos igual a Deus, porque essa condição de continuar vivendo infinitamente é praticar o bem, porque Deus ele diz que quem pratica o mal em algum momento, né, na parábola do Senhor Jesus Cristo, do joio e do trigo, é jogado ao fogo, ou seja, a alma é destruída mesmo, deixa de existir. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News e um abraço a todos, espero que tenham dado uma luz aí no conhecimento de vocês. Um abraço a todos.